Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves. Eu sou a Letícia Angoleri. Eu sou o Rafael Coelho. E aí, Nele, voltamos de novo, agora com o Rafa. Em tempos de Olimpíada, né? Em tempos de Olimpíada. CDC Olímpico, um abraço aí, pessoal, em Paris. Felicíssimos aqui com as medalhas. Inclusive, todo mundo tem um amigo que conhece um amigo que é primo de alguém que tá lá disputando medalha, né? É verdade. Gente, eu sou excluída desse mundo, então. Ah, eu tô nesse seleto grupo. O filho do meu professor de educação física do colégio tá disputando aí o famoso ping-pong, né? Tênis de mesa. Nossa! Pô. O Hugo Caldeirão. Isso, um abraço aí, tio Marinho. Pois, gente, olha, se você me conhece e tem algum familiar que está nas Olimpíadas, por favor, me conte. Seja meu amigo. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema, assim, bem do dia a dia, né? Que a gente vai trazer 6 armadilhas no paciente que tá com hipertensão e tá internado, né? Isso aí, Jô. Acho que a gente separou 6 armadilhas. Você queria que fosse um número ímpar para ser cabalístico, né? Uhum. Mas é importante aqui cada etapa, porque cada uma dessas etapas também se representa em uma pergunta que a gente tem que fazer quando a gente recebe uma ligação, ou então algum profissional chama a gente e fala: olha, esse paciente tá com pressão alta, internado aqui no quarto. E aí? O que fazer? Ah, essa dúvida todo mundo já passou alguma vez ou passará, né? Exato. Acho que a gente tá aqui pra tentar juntar o que há de literatura até o momento sobre, que não é muita coisa, né? E ao contrário do que eu já trouxe, que a gente já conversou no episódio da hipertensão do paciente ambulatorial, que tudo tá muito bem estabelecido por várias sociedades. Sim, muita diretriz, né? Essa é uma terra mais incerta, o paciente em contexto de enfermaria. E aí a gente faz essas ressalvas em cada uma dessas evidências que a gente trouxer, né? Exato. Então vamos para a primeira armadilha, gente? Então, a primeira armadilha é não pensar em lesão de órgão-alvo. Então, a gente já tem que começar, né, trazendo esse conceito, porque aqui a gente tem que lembrar de um grande diferencial, que é emergência hipertensiva, né? Boa. E o que é a emergência hipertensiva? Então, ela é definida com a pressão sistólica acima de 180 e ou diastólica maior do que 110 a 120, dependendo da referência que você usa, tá? Beleza. E vem associada de lesão de órgão-alvo. Certo. Que tende a ser aguda e progressiva, tá? Uhum. Então aqui o mais importante é ter a lesão de órgão-alvo, não necessariamente o valor, né? Exato, Rafa. E até uma coisa interessante, porque é isso que a Sociedade Brasileira até frisa, assim, que se o paciente tiver lesão, mesmo em valores mais baixos, você considera como emergência hipertensiva. Justo. Sendo que é incomum, né, essa apresentação, assim, dessa dissociação de valor com sintomas. Uhum. Mas pode acontecer. E aí, acho que vale entender, né, o que seriam essas lesões de órgão-alvo, né, pra gente entender o que a gente vai pesquisar. Alguns exemplos, né, Jô? Isso, então a gente pode dividir aqui entre manifestações do sistema nervoso central e aí pensar em encefalopatia hipertensiva, o próprio acidente vascular, seja isquêmico ou hemorrágico, hemorragia subaracnoide, das cardiocirculatórias, lembrar de dissecção aguda de aorta, edema agudo de pulmão, as próprias síndromes coronariana agudas. Certo. E também existem lesões renais associadas a essa alteração, né? Essa emergência hipertensiva. É uma das lesões muito associadas. E acho que o mais temido aí é a hipertensão acelerada maligna. Tá. Que a gente vai precisar de toda uma investigação e o grande ponto é: por que essa é uma armadilha? Porque a gente tem que pensar no paciente que a gente é chamado para avaliar e que tá lá com 190 por 80 na enfermaria. Então, se eu tenho que procurar esses sintomas e os meus exames laboratoriais são direcionados, idealmente, pelos sintomas do meu paciente. E se eu confirmo uma emergência hipertensiva, aí eu vou tratar como tal. E aí, nisso, a gente já tem um episódio, que é o episódio 133, que é a hipertensão no pronto-socorro, onde a gente fala lá todo o passo a passo desse cuidado desse paciente. Tá. Boa, Jô. Acho que um negócio legal de comentar é que, para se suspeitar que o paciente tá com uma emergência hipertensiva, a primeira coisa que você vai ver são os fatores de risco, né, para ele ter. Então, considerar a idade, as comorbidades, o cenário que ele tá. Esse viés do cenário é importante, porque, por exemplo, te chamam numa enfermaria que o pessoal é pós-operatório de cirurgia de aorta e tá com a pressão alta, é muito diferente de uma enfermaria que são pacientes mais jovens, em um hospital com paciente de baixo risco, menos complexos, né? Sim. Isso se chama taxa de base, né? Então, tem que avaliar, antes de chegar no paciente, você já tem uma ideia da chance dele estar com uma emergência hipertensiva, né? E aí, a partir daí,
como a Jo falou, pensar nos sinais e sintomas relacionados a essas doenças que ela comentou, né? Lembrar da dispneia, da dor torácica, de alterações visuais, daquela cefaleia muito intensa, que lembra hemorragia subaracnoide, alterações motoras, lembrando AVC, e a perguntinha que é sempre importante quando são mulheres, né? Se está grávida ou não. Justo, Rafa. E a Sociedade Brasileira deixa algumas sugestões, né, de exames complementares pra gente solicitar quando está diante de uma situação que a gente está suspeitando que pode ser uma emergência hipertensiva. Ele coloca eletro, radiografia de tórax, troponina, hemograma, creatinina, potássio e urina 1. E tem sempre a lembrança que aqui diz a gente também fazer o fundo de olho, porque é um exame importantíssimo pra gente ver se tem alguma alteração, tipo o papiledema, porque o paciente pode não ter nenhum sintoma e já ter essa alteração. Exato. Faz parte da avaliação, né? A gente não pode ignorar. Exatamente, Lê. Às vezes a gente tem já essas informações, né? Checando o prontuário, o paciente está internado. Às vezes ele já tem alguns exames e aí a gente consegue até comparar o antes e o depois, né? Isso, Rafa. E aí acho que isso reforça, né, o que a gente precisa investigar e o que precisa ser solicitado. Claro que tem exames a mais, então se o paciente está com a cefaleia, como você comentou, né? Sintomas de alarme, vão ser necessários exames a mais, né? Além desses. Esses aqui seriam que a sociedade recomenda como mínimos para fazer essa avaliação e a gente conseguir descartar a emergência hipertensiva na ausência de qualquer outro sintoma. Certo. E acho que essa avaliação tem que ser, assim, compreensiva no sentido de que a gente não vai tratar o paciente se ele não tem uma complicação, mas que a gente também tem que avaliar com cuidado essas complicações da emergência hipertensiva, né? Exato. Beleza. Só uma curiosidade aqui. Tem um estudo pequeno que viu que um LDH ou DHL maior que 190 foi associado à emergência hipertensiva por aumento da microangiopatia trombótica. Curiosidade, não vai encontrar isso em diretriz, mas aqui fica uma clinicagem aqui para vocês. Muito bom. E para quem investigou, está diante de uma emergência hipertensiva, vai lá no nosso episódio 133 e ouve. Acho que se você tiver agora com uma emergência hipertensiva não vai dar tempo, né? Não. Mas esse episódio 133, ele fala sobre o manejo da emergência hipertensiva. Quando chegar em casa, pós-plantão. Boa. Beleza, então agora a gente vai para a segunda armadilha, que é considerar metas ambulatoriais para pacientes internados. Exato, Jô. Então, aqui a gente vai falar sobre o paciente que não está internado por uma causa cardiovascular, né? Tá. A gente não tá falando desse paciente que está internado por uma dissecção aórtica, por um infarto, por AVC, por edema agudo de pulmão, IC aguda, né? A gente tá considerando o paciente que interna por qualquer outro motivo, pneumonia, uma lesão renal, enfim, outros motivos normais de internação não cardíaco. E Lê, por que esses pacientes estão excluídos nesse momento? Justo. Para esses pacientes, a gente já tem diretrizes bem estabelecidas. Então, para o paciente com AVC isquêmico, com AVC hemorrágico, com a dissecção de aorta, enfim, esses pacientes já foram estudados e a gente já tem uma recomendação bem estabelecida de quais são os alvos pressóricos. A gente não vai trazer alvo por alvo aqui, mas nesses pacientes, esses alvos existem. Tá bem. E nos outros, né? Agora a gente tá falando dos pacientes que não tem nenhuma causa cardiovascular, nem neurovascular, mas que estão lá internados e estão tendo pico pressórico. Isso. Aí é tudo mato. Nossa. A gente não tem evidência experimental, né? Então, a nível de ensaio clínico randomizado, nós temos algumas coortes grandes que foram feitas nos Estados Unidos e publicadas aí desde 2017 até ano passado e que todas falam no mesmo sentido em relação a todos esses outros pacientes que não estão internados por uma causa cardiovascular. Tá. Esses estudos mostraram que se a gente pensar em tratar um paciente tendo como meta pressórica na hospitalização, né, aqueles mesmos valores da meta ambulatorial, a gente provavelmente vai gerar mais desfechos negativos para o nosso paciente. Ou a gente não vai estar fazendo diferença na vida dele. Sim. O que esses estudos fizeram é pegar coortes de pacientes retrospectivamente, né? Isso. E aí olha, esses daqui, os médicos aumentaram o tratamento antihipertensivo, seja por medicação venosa ou via oral, e esses daqui não modificaram. E esses estudos olharam para os pacientes no momento que internaram e compararam com momentos à frente, né? Isso. Pacientes que internaram e que tiveram um valor de pressão elevada, considerando as metas ambulatoriais. E aí eles avaliaram os pacientes que tiveram uma intensificação de tratamento e os pacientes que não se fez nada em relação a esse aumento de PA.
Boa. E aí avaliar complicações desses pacientes. E aí, Lê, qual que foram os achados? Bom, os achados dessas coortes mostram que, no geral, os pacientes com os valores de PA abaixo de 180, 190 milímetros de mercúrio não tem benefício em desfechos cardiovasculares, nem em internação em UTI, nem em complicação, nem em mortalidade, e talvez pelo contrário, né, os estudos, apesar de serem observacionais, mostraram que os pacientes que tiveram a intensificação do tratamento tiveram mais injúria miocárdica e mais lesão renal aguda em comparação aos pacientes que não tiveram a intensificação do tratamento. Acho que uma ressalva legal de fazer aqui é que, pelo menos uma das coortes, não mostra o paciente que só teve aumento da droga que já usava. Tá falando de introdução de novas drogas. Então, pode ser que se a gente estendesse esse dado para o paciente que aumenta a droga que já tá usando, ia ter menos benefício e potencialmente mais risco ainda. Boa. Então, o que a gente encontra aqui é que menos é mais. Menos é mais, principalmente para esses pacientes que têm uma PA abaixo dos 180 de sistólica, 110 de diastólica. Aí a gente já tá mais seguro de que realmente a gente não tá fazendo bem, potencialmente fazendo mal, se a gente for controlar essa pressão e o paciente não estiver em emergência, né? Os dados dos pacientes acima de 180 milímetros de mercúrio é uma população um pouco menor, então pode ser que a gente não tenha amostra suficiente para mostrar o benefício, né? Mas também não tem nada me dizendo que eu vou estar ajudando o paciente assintomático com uma PA acima de 180 tratando essa PA. É como se a gente tivesse um espectro, né? De pacientes que se beneficiam e pacientes que têm risco também de desfechos ruins, né? Nos pacientes que se beneficiam nesse espectro, talvez lá na ponta, aquele paciente que internou por uma causa cardiovascular, que a gente já comentou que esses estudos excluíram. Então aqui a gente não tem como fazer uma afirmação baseada em evidência. Isso. E do outro lado do espectro, pacientes que estão por causas não cardiovasculares e que esses estudos observáveis mostraram não ter benefícios. Quanto ao malefício, esses trabalhos, eles também, alguns focaram em grupos que têm mais risco, né? Que são os idosos. Então, talvez esses pacientes que internados por causa não cardiovascular, idosos, esses são os que têm que ter mais cuidado, né? Tanto por ausência de benefício, quanto também por aumento do risco se a gente intensificar. Acho que especialmente nesse grupo de pacientes que a gente já tem uma meta ambulatorial mais liberal, né? E muito justamente pelo risco de hipoperfusão coronariana, que foi uma das complicações que foi observada aqui no estudo, né? Então fala a favor da gente ser mais permissivo nesse grupo de pacientes mais idosos. Beleza. E acho que agora a gente vai para a terceira armadilha, que é não considerar causas comuns e outros fatores para aumento da pressão arterial. Justo. Acho que quando a gente chega pra avaliar... Acho que uma das coisas que eu queria falar desde o início, né? Que quando a gente... O que é a prática comum é, o paciente está com 190 de sistólica, a gente vai fazer um anlodipino à distância, e o objetivo do episódio é que exatamente o contrário aconteça, né? A gente não prescreva nada e vá até lá avaliar o paciente e ver se a gente tem que fazer alguma coisa. E essa coisa pode ser olhar os outros sintomas do paciente. É muito difícil isso, depende muito das equipes, né? Que umas são mais treinadas para essa situação e outras são menos treinadas, mas vale a pena ir lá ver o paciente. Vale. Né? Sempre. Porque se o paciente ele tá com a pressão mais alta, a primeira pergunta é se tá numa emergência hipertensiva ou não, que a gente já falou sobre. Você vai ter que avaliar o paciente para saber isso, né? E aqui, a gente tá falando de um paciente que não tá em emergência hipertensiva, mas ele tem fatores que podem ser corrigidos para ajustar a pressão. Boa. Sem antihipertensivo, tá? Tem gente que chama isso de pseudocrise, né? Esse termo aí aparece por aí. Então vamos falar de algumas variáveis na internação que podem alterar a pressão arterial. Primeiro, hipertensão de jaleco branco. Às vezes o paciente fica estressado de ser avaliado ali, né? Nossa. Tá internado, o estresse da internação, altíssimo. Ansiedade pode causar alterações, né? Segundo, medicamentos que aumentam a pressão. O paciente tá com corticoide, às vezes soro, né? Tem sódio pra caramba, né? E além de estresse e ansiedade, outros sintomas podem aumentar, né? A pressão. Enjoo, febre, dor, importantíssimo dor. Tem que se avaliar esses sintomas. Tá bom, não tem nada? Tem que revisar a prescrição do paciente. Certo. Tanto dos remédios que ele tá usando agora, que é um corticoide, soro, que podem estar aumentando a pressão, quanto os remédios que ele usava em casa e não está usando aqui, porque às vezes o paciente interrompe doses de uso contínuo e por isso está mais hipertenso.
Às vezes internou ali um sépticozinho, não reconciliaram um antihipertensivo, Sim. agora ele já tá se recuperando. É até um bom sinal, né? Nesse caso. Ele tá começando a ficar hipertenso. Fica Bom, feliz. então vamos reconciliar os medicamentos. O próximo passo é dar alta, né? Exato. Voltando pro basal, né? É. Bom, Rafa, e agora a gente já falou de excluir as emergências, pensar em que paciente a gente tá vendo, qual é a meta pra ele, avaliou se tem algum outro fator confundidor, e aí não precisamos tratar, não era uma emergência, fomos embora, e aí nunca mais vê o paciente, visita de amanhã, como é que é? Não, ainda não. E aí a gente vai pra próxima armadilha. Justo, que é não reavaliar a pressão com a técnica adequada e em ambiente tranquilo. Boa, Lê. Tem 2 componentes aí nessa frase, né? Técnica adequada e ambiente tranquilo. Vamos falar primeiro da técnica adequada. Tem estudo que mostra muitos erros de aferição, tá? Sim. De toda a equipe de saúde, médico e todo mundo tá cuidando. Sim. A gente sabe isso, que não é tão fácil assim medir a pressão, lembrar de todas as etapas, né? Sim. E principalmente pacientes idosos, né, que a gente já falou aqui várias vezes, porque pode ter erros, mesmo nesse momento, né, da técnica e vir sons em momentos errados ali da ausculta. Exato. Às vezes a gente nem consegue fazer a técnica adequada dependendo do cenário ali. Às vezes o paciente está agitado, né? Exato. Então tem que avaliar se foi aferido corretamente. Tem um estudo europeu que avaliou 100 pacientes no hospital e mostrou que 1/3 estavam com o cuff no tamanho correto na aferição. E aí um dado interessante aqui. 40% estavam conversando durante a aferição. Então esse estudo deve ter sido alguém aferindo ali e outra pessoa do lado ali olhando, né? E mesmo Justo. assim, 40% conversando Às vezes durante é a difícil, aferição. né? Pedir pro vozinho ficar quieto. E a segunda componente dessa frase que é em ambiente tranquilo. Por quê? Porque tem um trabalho muito interessante que foi no cenário da emergência, mas se aplica no paciente internado, né? O estudo avaliou no protocolo o seguinte: o paciente estava com a pressão alta, acima de 180 por 110. Vamos colocar ele em um local calmo, tranquilo e reavaliar a pressão 30 minutos depois. 30% dos pacientes reduziram a pressão arterial e ficaram com a PA menor que 18/11, tá? Caiu pelo menos 20 na sistólica e 10 na diastólica. Que é um excelente dado, né, Rafa? Pensando que o único custo ali foi aguarde mais um pouco que que em meia hora a gente vai reavaliar a sua pressão, né? Talvez esse efeito num cenário de emergência seja maior, né? Sim. Que o paciente está num local com barulho, gente entrando em trauma, um monte de coisa. Mas vale a pena levar isso também pra enfermaria e você pensar, reavalia daqui a pouco, né? É, exato. Contando fazer esse passo depois de todos os outros que a gente já falou, né? Exato, justo. E o estudo, uma das cortes que a gente comentou aqui, fala de que realmente os pacientes que não foram candidatos ao tratamento, à intensificação de tratamento, foram reavaliados mais precocemente, o que é algo positivo. E nessa reavaliação, a enorme maioria tinha normalizado a PA, então estava fora daquele alvo considerado hipertensão. Legal, legal. Excelente. E agora a gente vai para a quinta armadilha, que é controlar a pressão com antihipertensivo endovenoso, doutora Joane Alves. Esse é um bom ponto, Rafa, porque o uso de antihipertensivo endovenoso é bem estabelecido no paciente que está numa emergência hipertensiva, né? Como a gente já falou, não é objetivo a gente falar da emergência hipertensiva aqui, mas é o cenário que sim, você tem que usar, deve usar. Mas essa verdade não se aplica para o paciente que está internado, no cenário não crítico, né? E que não se enquadre na emergência hipertensiva, que é o que a gente está focando aqui, né? O nosso paciente. Sim. E o que acontece? Existem já alguns trabalhos, também todas as coortes retrospectivas, que foram avaliar o uso desse tipo de estratégia, de usar um antihipertensivo endovenoso no paciente que está internado. Tá. O primeiro, que foi 2021, foi do Jornal Americano de Hipertensão. Ele viu 1.784 pacientes que usaram algum antihipertensivo EV. Era labetalol, enalapril e hidralazina. E como critério de exclusão, né, não podia ter lesão de órgão-alvo, né? Então, é exatamente o que a gente está falando aqui. Só remédio bom, né? Exato. Que baixa bem. E aí, o que ele viu? Que quem usou o antihipertensivo endovenoso teve o maior tempo de internação hospitalar e que a taxa de mortalidade foram maior nesses pacientes, mas tinha um confundidor. Porque quando ele tirou os pacientes que tinham risco cardiovascular mais aumentado, idoso, que tinham obesidade, dislipidemia, hipertensão, essa taxa de mortalidade não se comprovou. Tá. Então, acho que fica mais, o alerta, né? É que, assim, se for nesse cenário, principalmente, evite, né? Porque realmente são pessoas que precisam de mais atenção. Mas, de todo jeito, esse primeiro trabalho já mostrava não ter um benefício, né? Sim. Aumentou o tempo de internação.
Boa. O segundo trabalho foi de 2022, que também foi uma coorte retrospectiva, e aí ele viu já 5 hospitais, que ele comparou algumas estratégias. Os pacientes que usavam antipertensivo endovenoso e oral, só o endovenoso e só o oral. Tá. E o que ele encontrou é que os pacientes que usaram antipertensivo endovenoso tiveram maior queda da pressão quando comparava o valor prévio à infusão e o valor pós-infusão. Sim. E isso ele sugeriu como algo potencialmente danoso, pensando que são quedas muito grandes. Então, eram alterações que chegavam mais do que 30% de variação da PA. Caraca, nossa, é demais. Exato. E pensando que é em pouco tempo, né? E ele reavaliou ali em até 6 horas Nossa. do uso da medicação. Então, no primeiro, a gente viu que não tinha benefício. Nesse segundo estudo, a gente viu, olha, pode ter malefício aí, né? Exato. E o último, que é um de 2023, também voltado exatamente para esse cenário. Usar antipertensivo EV nos pacientes que têm hipertensão grave, né, que são esses valores acima de 180 ou 110, sem lesão de órgão-alvo. E aí, o que ele encontrou? Que as pessoas que usaram antipertensivo endovenoso tiveram maior probabilidade de desenvolver injúria miocárdica. Então, acho que se comprova, né, o fato de que não tem evidência de usar e, na verdade, não tem benefício de usar nesse cenário, se eu não estou falando de uma crise hipertensiva. Então, são outros 3 estudos que conversam com os 3 estudos que a Letícia comentou, né? Exato. Acho que tá tudo indo na mesma direção de que, no mínimo, não faz diferença, talvez faça mal. Exatamente. Falta um ensaio clínico randomizado, mas assim, é uma base de evidência interessante pra gente levar em consideração. Vai estar tudo aqui nas nossas referências, na descrição do episódio. Exatamente. E agora nós vamos para a 6ª armadilha, que é modificar o regime antipertensivo crônico do paciente. Certo, Jo. Aqui a gente tá falando então do paciente que tinha um tratamento prévio, internou e intensificou ou não essa medicação no intuito de, bom, já vou iniciar um melhor controle para esse paciente aí ter alta redondinho, né? Sim. Essa era a ideia dessa avaliação que foi feita com esses pacientes de uma das coortes. E eles coletaram esses dados do outpatient, então num pós-alta, e viram que tanto o controle da PA não melhorou, então não ficou um controle abaixo do alvo preconizado para o paciente ambulatorial, quanto os desfechos duros realmente, complicações miocárdicas e AVC, não foram diferentes entre esses 2 grupos. Então, parece não ser o momento mais oportuno para otimizar a medicação antihipertensiva, ao contrário de outras condições, né? Por exemplo, o paciente com IC, que a gente tenta dar alta, Sim. O paciente pós-infarto, que a gente tenta dar alta com a medicação otimizada, usa aquele momento, aquela janela de oportunidade. Para ele seguir usando e nunca mais. Exatamente. Não parece ser o caso do paciente hipertenso. Provavelmente, o melhor controle vai ser alcançado aí no paciente ambulatorial mesmo, com o seu médico, consultório. Talvez uma boa pergunta pra fazer aqui é como que era a pressão dele antes, né? E às vezes a gente tem até prontuário integrado, né? Que isso é o ideal, né? Você consegue ver como que tava no consultório antes. Se o paciente for normotenso antes da internação, grande chance dele estar com algum fator ali agudo na internação que tá fazendo com que ele fique hipertenso, né? Tem esses estudos de coorte, mostram que metade dos pacientes com pressão elevada na internação eram normotensos antes da internação. E desses pacientes, 15% teve o regime antihipertensivo modificado, intensificado. Então é bastante gente, né? E potencialmente isso pode gerar problemas, né? Exato. Seria maravilhoso se a gente pudesse usar como uma janela de oportunidade de tratamento dos pacientes que não foram diagnosticados ainda, mas com a hipertensão não funciona, porque são muitos outros fatores que vão alterar momentaneamente a PA do paciente internado, né? E eu acho que uma sugestão interessante nesse cenário é a gente tentar que esse paciente retorne precocemente, seja na UBS, o médico que acompanha ele. Exato. Pra reacessar, né, se realmente persiste com esses picos, se melhorou, voltou pro seu basal e ver se nesse momento se cabe fazer algum ajuste. A importância da transição hospitalar, Exato. Isso, né, João? Super importante. Desses estudos aí, teve um que encontrou maior risco de reinternação e maior risco de evento adverso grave em 30 dias. Não dá pra saber exatamente por que isso aconteceu. Pode ter a ver com estar com medicamentos a mais, ou então a condição da internação se reverter e o paciente não precisar, né, mais daquele medicamento. Mas isso é o que os trabalhos mostram. Aí a gente tá falando de uma associação, né? Mas acho que a gente bate de novo na tecla do não vimos uma evidência de que a gente tá ajudando o paciente dando alta com esse tratamento antihipertensivo otimizado, né? Muito melhor é a gente deixar o retorninho ambulatorial dele agendado pra ir ver isso. Boa. Só um detalhe desse que eu comentei, foi estudo com idosos.
tá? Que é uma população mais vulnerável, né? Acho que tudo que a gente tá falando aqui, né, é de uma população nos entornos dos 70 anos, todas essas cortes que a gente citou aqui. Acho que é importante frisar mesmo. Legal. Então vencemos aqui a hipertensão no paciente internado, lembrando que além do episódio 133 da emergência hipertensiva, a gente tem também um tópico no Guia TDC, seu serviço de revisão e atualização em clínica médica, tópico número 2, da edição número 2, que tá lá pra quem quiser ver. Do comecinho do guia pra agora, né? Um baby tópico. E acho que agora vale retomar, né, o que a gente falou das nossas 6 armadilhas desse episódio. Eu vou retomar nas perguntas, no passo a passo. Tá bem. Tá bem. O primeiro é perguntar se tem uma emergência hipertensiva, lesão de órgão-alvo. O próximo passo é, tá internado por causa cardiovascular ou é outro motivo? Lembrar que ajustar a pressão arterial de um paciente internado pode trazer malefícios fora de um cenário de emergência hipertensiva ou de um paciente com doença cardiovascular que levou ele à internação. Tá. Sim. Depois de se perguntar se ele está com algum sintoma, se tomou algum medicamento que pode estar elevando a pressão e se está usando as medicações antihipertensivas que ele usava em casa. Depois, reavalie a pressão arterial, veja se está feita de uma maneira correta, paciente em repouso, em ambiente calmo, que isso diminui a pressão em muitos pacientes. Beleza. E no final, se seguir aumentada, aí você vai refletir sobre o ajuste dos antihipertensivos, mas cuidado, porque modificar o esquema de um paciente internado pode levar a aumento do risco de reinternação e outras complicações. E não tem benefício de fazer tratamento endovenoso, né? Certo, Rafa. Então é checklist do paciente internado que apresentou uma PA elevada. Isso aí, Lê. Perfeito. Então agora é o momento de a gente ir pros salves, né, pessoal? Certo. Bom, o meu salve vai pra uma pessoa que ficou super braba comigo, que eu não tinha mandado salve. Bem-vindo ao TDC. Isso aí. Todo dia alguém reclamando Me que não recebeu xingou, salve. falei, te ajudei, tu não me mandou salve. Então... Mas realmente foi o meu colega de residência lá de Porto Alegre, o Rômulo Marques, que super me dá umas dicas quando eu faço os episódios de gastro. Um salve pra ele, então. Um abraço, Abração, Rômulo, salve. O meu salve vai também pra pessoa que ficou brava comigo, porque me apresentou o Gui Kenzo, que fez o episódio aqui de ansiedade com a gente, ficou bem legal, que é o Edinor. Você conhece o Edinor, Conheço, né, Ju? Rafa. O Edinor, que é lá de Natal, geriatra, um abraço pro Edinor. E também o salve vai pra Portugal, pra Uau. Amanda Hirschfeld, que acompanha a gente há muito tempo aqui no TDC, e ouviu o salve da Thalita no último episódio que eu fiz. E lembrou a Thalita que não tinha recebido salve ainda. Desculpa por essa falha, Amanda. Ela já participou até de entrevista com a gente no Instagram, lá nos primórdios do TDC. Caraca. Então, salve pra Amanda. Merecidíssimo, fica aí o nosso salve. Um abração, obrigado por acompanhar a gente. E o meu salve vai pra Ana Carolina Viana. Ela é residente de clínica médica no ABC. E ela conversou com um amigo de que tá plantão comigo, o Rafael. E ficou super feliz quando soube que o Rafael conhecia algumas pessoas do TDC, que a gente trabalha junto. Então fica aqui, Ana, o meu salve e agradeço um carinho aqui por nós. Valeu, Ana. Valeu. Um abraço. E eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que assim a gente consegue fechar o episódio, né? E aí, só lembrando os nossos ouvintes de seguir o TDC nas redes sociais, no @tadeclinicade no Instagram, Certo. no Twitter, no TikTok, nosso canal no YouTube e, claro, né, o Guia TDC, o nosso serviço de revisão e atualização. Torçam pro demais. Brasil nas Olimpíadas. É isso aí. Falou. E não Valeu, os outros falou. caírem. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Gostou desse conteúdo? Não esqueça de se inscrever no canal e, mais importante, ative o sininho para receber sempre o alerta quando conteúdos novos do TDC como esse forem lançados. O nosso canal sempre lança conteúdo novo semanal, como todos esses vídeos aqui na tela. Dá uma conferida.